Oi pessoal, boa tarde. Bom, eu coloquei todo o material na mesa desse Dungeon Crawler, que eu conheci já faz um tempo lá no canal do Tarcísio Lucas. Ele tem uma comunidade que chama Solo RPG. E esse jogo ele me entusiasmou muito porque como eu sou fã do estilo Dungeon Crawler, quer dizer, de exploração, a temática dele me agradou demais. Que é uma temática bem ao estilo Indiana Jones, porque a gente vai ter que fazer a exploração não de uma masmorra, a gente vai explorar uma pirâmide. Na verdade, o contexto da história dele é bem simplesinho, ele quase não tem, tanto que abre margem para a gente complementar isso e montar uma bela história de fundo. Olha só, o objetivo. O objetivo do jogo é chegar à tumba do faraó, passando por 2 níveis de um complexo piramidal, sem morrer, ficar preso ou ficar sem tempo para completar sua missão. Você ganha se completar o objetivo e sua pontuação é igual à quantidade de dinheiro coletado ao longo do caminho. Então, como dá para ver, pessoal, a base da história ela é bem simples. Quem quer complementar isso, anexando mais conteúdo à história, tá do jeito. Bom, eu vou fazer o setup com vocês dele, tá? Que a gente vai preparar uma partida que eu vou gravar. Só uma observação, tá? Eu enrolei muito para fazer esse jogo, para imprimir, montar, porque eu queria fazer a tradução das regras. Então, eu completei a tradução das regras e agora, conforme eu vou jogando, como de costume, eu vou fazendo algumas correções que eu acho mais pertinentes na tradução. Nesse caso, além de alguns ajustes, que está em caneta, mas na versão atual das traduções já está tudo corrigido. Eu acabei optando por colocar um índice, que eu estava sentindo muita falta, assim adianta quando a gente tem que buscar alguma informação nas traduções. Deixa eu ver, eu coloquei mais alguma coisa além. Assim, aqui na parte de eventos, que é onde a gente tem os tokens de evento, são 12 tokens que eles pedem para manter no saquinho, que a gente vai sortear. Eles estão aqui. Depois eu vou colocá-los aqui dentro desse saquinho de sorteio. Mas, basicamente, as regras, ela é toda montada em texto. Então, não tem imagem. E acaba atrapalhando um pouquinho para a gente visualizar do que eles estão falando. Então, eu preferi, na própria tradução, já incluir os ícones de cada um dos tokens de evento aqui na descrição de cada um. Então, para mim, pelo menos, facilitou bem. Eu sei que foge um pouco do próprio design da montagem das regras do criador do jogo, mas a ideia da tradução, pelo menos a que eu faço, não é deixar com o mesmo design. Tá? O que eu quero é a tradução. Ela é de quase um texto plano. O resto, mais para frente, se alguém se entusiasmar, pode pegar e projetar no mesmo design do original. Bom, o que mais eu fiz aqui? Aí já não é mais parte das regras, tá? As regras terminam aqui na seção 9. Terminou? Eu acabei criando, para facilitar aqui a minha jogatina, para não ficar virando demais aqui as folhas das regras, uma ajuda rápida que está na versão beta. Ela está no final do documento da tradução. Não faz parte do original, tá, pessoal? Tanto que eu já anotei aqui, ó. É ajuda rápida não oficial. Eu monto esse tipo de coisa para facilitar minha jogatina. Só que eu já estou anexando no arquivo para quem quiser experimentar. Então eu vou usar ela, basicamente, e checar algumas coisas nas regras. Outra coisa que eu senti falta nesse jogo, tá certo que ele é bem old school, né? A ideia é a gente ter uma folhinha do lado, um bloco, especialmente durante os combates, e anotando. Como eu não sou um grande fã de ficar fazendo isso, eu preferi criar de forma bem simples, também está lá no documento, uma fichinha, tá? Ela está bem tosca, é só uma tabelinha, para a gente acompanhar os combates. Então aqui tem 2 pools de dados, né? Quando a gente for jogar, estiver tendo os combates, a gente joga os nossos dados, quando o herói ataca, e vê esse quadradinho daqui que tem as instruções de como agir. Quando for um monstro, a gente joga aqui. Aqui eu acompanho a vida dos monstros. Eu marquei 6, que eu não cheguei a jogar o suficiente para falar o limite de monstros, mas aqui
qualquer edição dá para colocar mais monstros se necessário. Já aproveitei também e imprimi aqui embaixo a mesma tile que tem todos os status dos monstros, né? Que tem aqui qual é o alvo, o status alvo que ele vai utilizar para atacar a gente, o bônus de ataque que ele tem, o bônus de defesa e a quantidade de vida. Então já está tudo marcadinho aqui, mas é bom deixar separado também a tile que tem isso. Bom, as fichas dos personagens, a gente tem 3 fichas pré-montadas, que é Crow, o Bárbaro. A gente tem Xander, o Wizard, eu acho que pode ser traduzido como feiticeiro ou mago. E tem o Rafik, que é o ladrão. Tem uma fichinha que ela é aberta, tá? Essa ficha aberta que seja livre. É onde eu mesmo posso configurar o herói, que é o que eu quero fazer. Cada fichinha dessas já tem um especial, tá? Então aí está descrito aqui embaixo que cada um tem aí de habilidade especial durante o jogo. No nosso caso, a fichinha em branco ela já tem também uma pré-montagem. Ó. O que ele já começa é com uma poção mágica. Ó, uma vez por jogo, a gente pode curar metade dos pontos de vida, arredondados para cima. Intuição. Uma vez por jogo, a gente pode olhar 3 tokens de evento e escolher um para que aconteça. Então, legal. Isso eu não vou alterar, a gente vai manter esses 2. Significa que eu posso usar uma vez por jogo, tá? O primeiro e uma vez por jogo o segundo. Bom, pessoal, a gente tem esses quadradinhos para a gente acompanhar o tempo gasto durante o jogo, que vai ter vários fatores que vão influenciar isso. Então, sempre que for pedido para a gente riscar um quadradinho da trilha de tempo, vai ser exatamente um desses 60 que tem aqui. Se por acaso terminar esses 60, acabou o jogo, né? Lógico. E a gente não encontrar a tumba do faraó. Aqui a gente tem uma tabelinha de status, tá? Que aqui seria força, aqui seria a sabedoria, né? Ou inteligência, aqui a magia e aqui o máximo de saúde. Aqui do lado a gente tem os bônus também que a gente pode ganhar durante o jogo. A gente tem um bônus de ataque, a gente vai ter o bônus de defesa, a gente tem também esse bônus de dano, que ele acaba somado à quantidade de dano que a gente dá nos monstros quando a gente acerta. E aqui a quantidade de vida atual. Aqui do lado do money é o dinheiro. E aqui do lado a gente coloca o nome do personagem. Bom, então a gente vai configurar essa ficha de personagem que está em branco. Eu não quero usar nenhuma dessas já pré-montadas. É bem simples, tá? A gente tem aqui nas configurações, na parte 2, simplesmente a gente vai distribuir 20 pontos nas 4 estatísticas. Então, força, aqui inteligência, aqui magia e o máximo de saúde. A gente distribui 20 pontos aqui. O único cuidado que a gente tem que ter nessa distribuição dos 20 pontos é que esses primeiros 3 status, né, força, inteligência e magia, eles não podem ser inferiores a 4, tá? E não podem passar do limite de 9. O máximo health, imagina ele inicialmente como 0. Deixa eu ver. O que eu quero aqui... Primeiro, eu já vou dar um nome para o meu personagem, que inclusive ele já está aqui. Adivinha quem é? Eu não resisti, acabei botando uma miniatura de Indiana Jones. Então a gente vai chamar o nosso personagem aqui de Indiana. Tá? Todo mundo já sabe quem é. Bom... No status de força, lembrando que tem que ser o mínimo 4 e o máximo 9, eu tenho que distribuir 20. Eu vou fazer o seguinte, ele não é lá muito forte, tá? Eu vou deixar 6. Bom, na parte de inteligência, como é o Indiana Jones, eu vou deixar 9, porque eu estou considerando ele bem inteligente. Então aqui a gente já distribuiu 9 mais 6, tá? Então já foram 15, eu ainda tenho 5 pontos para distribuir. 9 é o limite. Lembra que eu não poderia colocar 10 aqui. Bom, magia. Eu tenho 15. Bom, pessoal, aqui vai chover. Então eu estou gravando com a luz. Vai ter um pouquinho de brilho, mas é só para visualizar.
Bom, então a gente já sabe que cada status, pelo menos dos 3 primeiros, o força, o inteligência, a magia, tem que ser o mínimo 4 e o máximo 9. Então não tem jeito, eu vou ter que colocar 4 aqui. A magia dele vai ser 4, quer dizer, como ele lida com a magia durante o jogo. Então a gente tem 6, 9, deu 15, 15, 16, 17, 18, 19. Eu ainda tenho um ponto, que é onde ele entra agora aqui embaixo, no máximo health, que inicialmente começou com 1. Agora, pessoal, a gente coloca um valor de 10 somado no máximo health. Então ele tinha 1, ele vai ficar com 11. Esse valor inicial do máximo health, é o máximo de vida que eu posso ter durante o jogo, ele já entra aqui com a de vida corrente. Né? Esse é o valor que a gente vai diminuindo conforme a gente vai perdendo vida. Então o meu limite de vida é 11 e a atual é 11 também. Agora, nos outros status, os bônus, a gente vai colocar tudo 0. Então eu começo com 0 de dinheiro, 0 de bônus de ataque, 0 de bônus de defesa e 0 de bônus de dano. Esse bônus de dano, durante os combates, se a gente conseguir ele aqui, né, durante o jogo, a gente vai somar ao dano que a gente acaba aplicando nos monstros. Bom, pessoal, a ficha basicamente está montada. Então a gente tem aqui a ficha do Indiana Jones. Só lembrando de novo, os 3 primeiros status, força, inteligência e magia, mínimo o valor 4 e máximo 9. A gente está distribuindo 20 pontos. O máximo health inicialmente deixa ele com 0. Vai preenchendo, tá? Acabou de preencher, aí coloca o restante aqui no máximo health e vai somar um valor de 10. Por isso que a gente acabou alcançando 11. Transfere esse valor para a saúde atual, que é onde a gente vai diminuir durante o jogo, e todos os outros status, né, os bônus, são 0 inicialmente. A gente vai ganhar isso durante o jogo. Bom, pessoal, deixem separado, eu também vou simplificar, não vou ficar lendo as regras, mas a tile, né, ou a sala, tumba do faraó, deixa separada. Inclusive eu já até coloquei um adesivo para facilitar achar ela no meio de todas. Então deixa ela separada. Já deixa separada a galeria de entrada. Também já deixei aqui com símbolo, que é essa que a gente vai iniciar. É ela que vai no meio aqui da mesa para a gente iniciar a partida. Separa também esse descent shaft, que seria aquela rampa de descida. Na verdade é quando a gente encontra essa sala lá no meio das salas da pirâmide, é onde a gente vai para o segundo nível. Esse jogo ele tem 2 níveis, então a gente encontrou essa, a gente vai construir o segundo nível, já deixa ela separada. Já separa também o Descent Gallery, que basicamente a gente vai deixar separada quando a gente encontra essa daqui, olha as setinhas. Então aqui é a rampa de descida que vai sair exatamente nessa sala, que é a rampa de subida. Então quando a gente encontrar ela, a gente vai posicionar essa Descent Gallery em algum ponto da mesa e lá a gente começa a construir a segunda galeria. E lógico, tem essa tile com os status dos monstros, deixa separado também. Aqui a gente tem o status alvo, que é quando ele faz o ataque na gente aonde ele está mirando. Aí tem aqui o bônus de ataque dele, o bônus de defesa e aqui a quantidade de vida. Bom, agora é bem fácil. A gente vai pegar todas as tiles, né, mistura, menos aquelas que a gente separou. Pega 7, 4, 3, 6, tem mais uma aqui, 7. Peguei 7, nessas primeiras 7 eu já vou colocar o objetivo do jogo, que é exatamente a tumba do faraó. Então a gente está colocando no meio dessas 7 e agora eu vou embaralhar. Não vou embaralhar muito bem agora, que depois eu vou reembaralhar quando a gente for fazer a partida. Deixa essa coluna aqui do lado. Então essa primeira coluna são 7 tiles mais a tumba do faraó, misturado. Eu vou pegar mais 7. Então vamos lá, 3, 6, 7. Acabei de pegar mais 7. Nessa 7... a gente vai colocar o Descent Shaft, tá? Que é aquela rampa de descida. Então, mesma história. Estou colocando aqui no meio. E agora eu vou embaralhar. Estou embaralhando. Beleza.
Terminei, deixa ela aqui do lado. Então nessa primeira coluna que a gente montou, são 7 mais a tumba do faraó, que é o objetivo. Nessa segunda, são 7 mais o descent shaft, que é aquela rampa de descida, que é quando a gente encontra o segundo nível. Agora a gente pega o restante das tiles, tá? Que estavam embaralhadas, e vou colocar em cima da coluna que a gente montou agora, que é do descent shaft, tá? Da rampa de descida. Agora eu pego todo esse bloco e coloco em cima daquela primeira que tem a tumba do faraó. Pronto. Essa é a configuração do jogo. Esse seria o deck de cartas do jogo, literalmente. Lá embaixo vai ter a tumba do faraó nas primeiras 7. Acima dele, numa das 7 de cima, na verdade das 8, né? Uma das 8 de cima vai ter exatamente a sala que vai descer de nível, que está separado aqui. E acima tem o restante das salas que a gente vai utilizar para ir ganhando status, se preparando para o final do jogo. Agora, pessoal, pega a tile que a gente separou da galeria de entrada, que é a inicial. De novo, ó, todas eu coloco uma marquinha para facilitar. Deveria vir já originalmente, porque facilita bastante. Ela fica no meio da mesa, só que eu ainda não vou colocar minha miniatura nela, tá? Por quê? Para a gente colocar a miniatura já logo no início, eu vou ter que pagar um tempo. Eu já vou ter que riscar um tempo daqui, que a gente não vai começar agora, então fica para a próxima gravação a gente começar realmente a fazer as marcações aqui na ficha. Mas então não coloca ainda dentro da pirâmide. Tematicamente é como Indiana Jones estivesse fora dessa pirâmide buscando uma entrada. Basicamente é isso, tá? A gente já colocou aqui os tokens de evento dentro daquele saquinho de eventos. Eu já deixei separado aqui as regras para a gente ir verificando durante a partida. Eu tô com a fichinha de combate caseiro aqui que eu montei quando a gente tiver combate. E lógico, eu vou estar usando a ajuda rápida beta aqui que eu montei para facilitar o processo. Não esqueçam que esse jogo a gente joga com 2 dados, tá? Vai precisar dos 2. E tokens para a gente ir marcando. Tem algumas coisas que a gente faz na sala, especialmente, por exemplo, aqui. Cada sala que a gente entrar, a gente vai ter que tirar um token de evento. Aquele token de evento, a gente lê na sala o que vai acontecer. Tá? Então isso a gente vai ver durante o jogo. E, por exemplo, esse último seria uma ação especial da sala. Se eu utilizar, que vai ser uma das ações que eu posso fazer, eu vou colocar um marcador aqui em cima dele para lembrar que eu utilizei, porque eu só posso utilizar uma vez. Tá? Então precisa de alguns marcadores também. Bom, pessoal, basicamente é isso. Aqui já está tudo pronto para a gente iniciar a nossa partida. Bom, pessoal, então basicamente é isso. Eu devo iniciar a gravação da partida propriamente dita na quinta-feira. Então, quinta-feira, acho que no final do dia, a gente já tem a nossa primeira parte, tirando essa do setup do jogo Pyramid Crown, né? Esse Dungeon Crawler, que é bem interessante. Ele tem essa temática de exploração de pirâmide que eu achei muito bom. Né? A temática para mim é uma coisa muito importante nesse tipo de jogo, porque eles costumam ser repetitivos, jogos de exploração, Dungeon Crawler. Então toda vez que tem alguma coisa que diferencia um jogo do outro, é no mínimo interessante e instigante para colocar na mesa. Bom, pessoal, mas é isso. Então até a próxima gravação.